o Otacílio vai estar trazendo a palavra do Senhor, e eu quero convidar vocês a abrir em Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 9. Na NVT, isso. Vamos ler. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus de paz estará com vocês. Amém. Obrigado, Maurício. A paz, irmãos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, queremos agradecer, Senhor, pela presença do Espírito Santo em nosso meio e que Ele conduza a nossa palavra para que possamos manter a fidelidade do entendimento que o Senhor nos trouxe. Pedimos também, Senhor, que abra nossos corações e nossas mentes para receber toda essa mensagem, para colocá-las em prática em nossa vida, na vida que Jesus deseja para todos nós. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem, eu gosto muito dela, porque ela acaba sendo uma passagem bastante prática na vida da gente, e isso também, por várias vezes, eu já passei e tive que utilizar essa passagem. E acredito que vocês também já possam ter experimentado, passar também por estes momentos e ter que buscar em Deus o conforto do seu coração. Bom, essa carta, ela foi escrita por Paulo, com a ajuda de Timóteo, lá por volta do ano 60, 62 depois de Cristo, e Paulo já estava preso lá em Roma. E é interessante porque Paulo, ele dedicou grande parte da sua vida, quando ele teve a sua conversão em Damasco, ele dedicou, a partir daí, toda a sua vida ao cristianismo. Ele dedicou toda a sua vida a Cristo. E a situação dele estava traumática, estava terrível, porque ele, além dele estar preso, abandonado por vários daqueles que diziam amá-lo, ficando somente alguns poucos acompanhá-lo até o final, ele já estava condenado. E ele sabia que a morte viria a qualquer instante. E, naturalmente, ele estava com um grande problema na mão, um enorme problema, porque estava quase sozinho, ele estava em meio hostil, ele estava em uma prisão e ele estava condenado à morte. Mas eu não vejo Paulo nessa carta reclamando, eu não vejo Paulo blasfemando, eu não vejo Paulo enviando mensagens ríspidas contra aqueles cristãos que estavam em Filipe. Pelo contrário, a mensagem que a gente vê aqui é de um Paulo que está agradecido.
é uma carta muito amável, se não a mais amável que Paulo escreveu, que foi a de Filipenses. E ele agradece em reconhecimento do esforço daquela igreja para sustentá-lo, para estar próximo a ele. Tanto na época quando ele passou em missão naquele local, quanto naquele momento que ele estava preso e que ele recebeu os donativos da igreja. Paulo se mostrou feliz, se mostrou agradecido. Ele reconhece todo o esforço daqueles irmãos daquela igreja. E ele exorta aqueles irmãos, ele exorta os filipenses a manterem o conhecimento que eles receberam do próprio Paulo, que foi os ensinamentos de Cristo, e que eles mantivessem a prática daquele conhecimento, mesmo apesar dos problemas que aquela igreja tinha, e também pelas perseguições que estava havendo e que teria um acréscimo substancial de perseguição quando Nero assume o poder em Roma. Então, Paulo pede para que eles continuem sendo fiéis cristãos, apesar dos problemas que eles vivem e das perseguições. E, meus irmãos, nós também vivemos por diversos problemas em nossa vida. Nós passamos por diversos problemas. Nós vivemos problemas todos os dias. Quem aqui não está passando por um dilema, por um problema, por uma questão financeira, por uma discussão, por o surgimento de uma inimizade? Se a gente for observar o que Paulo orientou aquele povo, nós temos que aplicar nós também. E nós temos que nos mantermos cristãos, persistentes, fiéis, apesar dos nossos problemas. E os problemas do mundo, eles praticamente são os mesmos naquela época. Muda muito a performance de como o problema vem. Mas, se nós formos pensar, o que seria hoje problema para a gente? Por exemplo, questões profissionais. Nós, cada dia que passa, nós estamos sendo mais cobrados a ter uma performance profissional de excelência. E isso acarreta em uma série de problemas no dia a dia da gente. Porque a cobrança de sermos grandes profissionais, olha, muitas vezes vem do seu chefe, mas às vezes vem dos seus colegas de trabalho. Mas, principalmente, vem de cada um de nós. Nós começamos a nos cobrar também, e nós começamos a focar nossa vida no nosso sucesso profissional. Ora, não que nós não precisemos ser bons profissionais. Claro que sim. Nós temos que nos qualificar, nós temos que ser bons. Tudo aquilo que a gente faz, nós somos remunerados para aquilo, então devemos fazer da melhor forma. Mas, muitas vezes, nós colocamos isso como a prioridade, se não a única prioridade da nossa vida. E aí nós gastamos tempo,
nós trabalhamos em excesso, nós começamos o nosso expediente antes do horário e terminamos depois, nós negligenciamos família, nós negligenciamos a parte física, nós negligenciamos o lazer, nós negligenciamos Deus, para que nos tornemos grandes profissionais. E isso é um problema. Até porque você pode vir a descobrir no futuro que, apesar de todo o esforço que você fez, de toda a dedicação que você teve, talvez não venha aquele reconhecimento esperado. Talvez não venha aquele retorno financeiro que certamente você teria. Então, você vai tendo uma somatória de problemas. Outro problema que está costumeiro em nossas vidas é a questão acadêmica. Ora, não é importante estudar? Claro que é. E é importante ter um diploma de curso superior? Sim, acho importante. É importante ter uma pós-graduação? Sim. Um mestrado? Sim. Um doutorado? Sim. Um pós-doutorado? Sim. Não existe impedimento. Por quê? Porque o seu conhecimento pode beneficiar a muitos. Muitos poderão usufruir daquilo que você aprendeu e trouxe para a realidade. Qual que é o problema? É porque nós começamos a priorizar isso como a razão da nossa existência. E da mesma forma que acontece com o desvio profissional, nós acabamos também por nos afastarmos da família, da condição física, da saúde, nós começamos a afastar dos amigos e afastamos de Deus. Hoje, a ansiedade, ela é presente na vida de quase todo mundo. Existe uma estimativa de que 92% da população sofre de ansiedade, maior ou menor, variando de caso a caso. Mas tem pessoas, e a gente tem que respeitar a questão da doença da pessoa, porque certamente ninguém gostaria de ter um problema de saúde mental que a ansiedade traz para a gente. E não só mental, físico também. Então, nós temos que ter todo o respeito com essas pessoas que passam ou estão passando por esse processo. Mas a maior parte das causas das ansiedades humanas não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. E eu falo também por experiência própria. Já perdi noite de sono, preocupado com algo, que no dia seguinte, eu gastei 10 minutos para resolver. E se você chega a perder a noite de sono, preocupado com algo, possivelmente, a hora que você estava com a sua família, você estava sendo grosseiro, você estava sendo ríspido, você estava impaciente, você estava sendo crítico, para que no dia seguinte, bastasse 10 minutos, tudo estava resolvido. Então, aquela ansiedade não tinha razão de existir. Tem pessoas que sofrem por ansiedade pelo reconhecimento público. Ela se sente coagida ao sair por sua comunidade, sair às ruas, porque a impressão que ela tem é que ela está sendo observada por todos e julgada por todos. E é isso, esse massacre mental
acaba por inibir a pessoa de desenvolver suas atividades de uma forma normal, por coisas que ela mesma está criando dentro de si. Pânico de ser julgado, o pânico de ser visto, o pânico de errar, o pânico de medo. Tem pessoas ansiosas, tem pessoas que têm medo de perder o filho. E muitas vezes nem filho ela tem. Tem pessoas que fazem opção por não ter filhos, porque ela fala, filho dá trabalho, filho é complicado, filho gasta muito, mas ela está prejulgando. Será que o filho que ela tiver vai realmente dar esse trabalho que ela está imaginando? Será que esse filho que ela vai ter dará esse prejuízo financeiro que ela está julgando? Muitas vezes não. Mas ela já está pré-julgando, ela está tendo um sofrimento anterior à causa que pode existir. E nós somos assim. Quantas coisas a gente julga, a gente distorce, e a gente tem como verdade absoluta, e não é nada disso. Conflitos entre pessoas por julgar algo que muitas vezes nem existiu. Mas a pessoa é tão ansiosa que ela se precipita a desacatar a pessoa a quem ela julga estar errada. E isso é comum. Se você pegar as redes sociais, eu acho interessante, porque muitas vezes está todo mundo quieto, na boa, muitas vezes está até calado, uma festinha, todo mundo calado. Aí, de repente, chega e fala assim, vamos tirar uma foto aqui? Aí todo mundo vai para a frente da câmera lá e começa a sorrir, e fica gesticulando. Aí a pessoa bate uma foto, faz um vídeo, e põe na internet, põe na rede social. Aí a pessoa que vê aquilo, muitas vezes fala, olha, está vendo? Todo mundo feliz, e eu aqui com os meus problemas. Todo mundo comemorando, e eu nem fui convidado para aquele evento. Muitas vezes o evento está chato. Muitas vezes ninguém está gostando do tal do evento que ela está participando. Ela só sorriu na hora da foto, mas a pessoa do outro lado, na rede social, vê aquilo e ela começa a se julgar pior que as outras pessoas. Ela começa a olhar como se as outras pessoas não tivessem problemas, e só ela é que tem. Ela começa a julgar que as outras pessoas são felizes, somente ela é triste. Ela está tirando isso de uma impressão que ela está tendo de uma foto. De uma foto que daqui 10 minutos, ninguém mais vai estar lembrando dela. E isso vai transformando a vida das pessoas em verdadeiros labirintos que ela não consegue sair. Ela vai se envolvendo e os problemas vão se somatizando e cada vez vai ficando maior. Mas está dentro da sua cabeça. Porque, na verdade, Deus nos traz o ensinamento de que o mundo não é a verdade. A única verdade absoluta é Deus.
O mundo nos engana. O mundo nos apresenta situações e coisas atrativas, bonitas, agradáveis, mas que roubam o nosso coração, que nos dá uma alegria fugaz, uma alegria que é passageira, e em seguida vem a decepção. E aí nós vamos correr atrás de outra felicidade. E aí a gente encontra outra felicidade no mundo. E a gente embarca nessa nova felicidade, extremamente passageira. Em seguida, vem a depressão novamente. E aí vira um ciclo vicioso. A gente vai tentando encontrar a felicidade no mundo, e ela nos dá pitadas de felicidades, de pequenas alegrias, mas de grandes decepções. E o nosso coração ansioso cada vez mais. As ofertas que nós temos, muitas vezes implica em questões financeiras. E nós entendemos que felicidade é um saldo gordo no banco, em que possa satisfazer qualquer vontade que eu tiver. Mas a gente sabe também que isso é uma segurança falsa. Porque você pode ter um tesouro dentro do banco, mas a doença pode chegar a qualquer momento, lhe ceivando uma condição física satisfatória, te deixando em uma cama para sempre. Aí você tem uma conta bancária recheada de moedas, mas impede de você usá-la, porque você está numa cama, num processo irreversível para o homem. Então, aquela alegria passageira, enganosa, acabou. Você tem uma fortuna, mas está triste. Você pode também ter a mesma fortuna e perder sua família. Você está bem financeiramente, mas a família debandou, porque não suporta sua prepotência, seu orgulho, sua vaidade. Às vezes, o problema financeiro vem em forma de dívidas, porque queremos adquirir tudo que o mundo nos oferece, sem a devida condição. Então, eu posso comprar um carro de 100 mil, mas eu vou comprar um de 200 mil, para que meus amigos possam olhar para mim e ter a ilusão de que eu estou muito bem de vida. E depois, eu vou ficar por 5 anos pagando um financiamento que vai me tirar o sossego, a paz, a tranquilidade, a noite de sono. Muitas vezes eu posso sair com os amigos para uma noitada de farra, de diversão, de proveitos, e aquele dinheiro que eu estou utilizando pode me faltar para pagar a minha conta d'água, a minha conta de luz, o remédio que eu compro para o meu filho, para a minha filha. E aí, os problemas se multiplicam e vem a ansiedade em nosso coração. E nós sofremos. Mas para o mundo, nós estamos felizes, estamos satisfeitos, levamos uma vida de rei e de rainha, mas no fundo,
o sofrimento, porque nós estamos colocando nosso coração em coisas supérfluas para Deus, em coisas passageiras, coisas cujo valor é bem questionável. Mas Deus, nessa passagem que Paulo manda para Filipe, nos dá um antídoto para essa ansiedade, para essa preocupação, para esse, muitas vezes, desespero. Desespero que pode levar a pessoa a tirar a própria vida. E muitos tiram, irmãos, muitos tiram, porque não alcançam aquilo que ela deseja do mundo. E qual é o antídoto que Paulo transcreveu para os filipenses? Oração, súplica, oração a Deus, pedindo para que Ele haja naquele problema que está nos afetando. Se nós temos comunhão com Deus, nós temos uma intimidade com Deus através da oração constante, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, nós vamos orar para Deus e pedir para que Ele haja naquele problema, e a gente coloca isso em suas divinas mãos. E Deus se agrada, porque nós estamos mostrando para Deus que Ele é nosso Pai. Nós estamos mostrando para Ele que Ele é nosso soberano. Nós estamos mostrando para Deus que nós confiamos em Deus, nós confiamos nele, que a nossa vida está para Deus. Esse é o antídoto da nossa ansiedade. É nós colocarmos, através de nossas orações e súplicas, os nossos problemas na mão de Deus e descansar em Deus. E também nós devemos orar em agradecimento por aquilo que Deus já fez em nossa vida e certamente ainda fará. Porque quando Deus age na nossa vida, sempre, Deus agindo na nossa vida é sempre para o nosso bem. Mesmo que muitas vezes possa parecer duro, muitas vezes possa parecer difícil, muitas vezes possa desagradar a nossa vontade inicial, mas a finalidade é o nosso bem. Muitas vezes, o remédio que Deus nos dá é um remédio amargo, mas é o remédio amargo que lapida nosso coração. Mas, meus irmãos, tenha certeza, Deus ouvirá a sua oração, e Ele se agradará disso. Pensem no tanto que Deus já fez por todos nós. Por todos nós. Deus nos supre de tudo que nós precisamos. Tudo que nós temos vem de Deus. Se nós temos casa, é uma graça de Deus, porque Ele percebeu que nós precisávamos de um abrigo. Se nós nos alimentamos todos os dias, é Deus que nos levou o alimento, porque Ele não permitiu que seus filhos tivessem fome. Se nós temos roupas boas para vestir,
Deus nos protegeu da vergonha da nudez. Se nós temos trabalho, foi proveniente de Deus que nos forneceu a condição de sustentarmos nossas famílias. Se nós temos estudo, foi Deus que nos colocou na carteira escolar para que nós pudéssemos aprender e colocou um professor preparado para nos ensinar. Imagine o que Deus ainda pode fazer por você. Quantas graças nós vamos receber daqui para o final do ano. Amanhã, quando nós acordarmos, e que a gente for comer tomar o nosso café da manhã, lembre, é uma graça de Deus. Quando você entrar na sua escola, na sua faculdade, ou entrar no seu trabalho, lembre que isso é uma graça de Deus. Na hora do almoço, o prato nosso farto, muitas vezes, até com mais do que a gente precisa, é graça de Deus. Ao retornarmos para nossa casa, no final do dia, e entrarmos em casa, Deus nos conduziu para que não sofrêssemos nenhum acidente. Quantas graças Deus está nos ofertando, e nós paramos para focar no problema. Pense, Deus nos dá tanto, e aí, em vez da gente ter o foco nele, o nosso foco está no problema. Um problema que, se você orar e colocar Deus adiante de ti, para que Deus tome a situação daquele problema, Ele resolverá. Tanto que Deus é maravilhoso com todos nós, e a gente mantém o foco no pecado, no problema. Vamos lembrar aqui de Davi. Davi chega no campo de batalha. Quem está ali? Do outro lado, como inimigo? Um gigante fariseu, Golias. Homem de 3 metros de altura. Falando contra o Deus dos judeus. E Davi, confiante não nele, mas em Deus, enfrenta o gigante. Um gigante que parecia ser um grande problema. Para os olhos humanos, para os olhos daqueles que estavam ali, provavelmente olharam para Davi, um rapaz de 15, 16 anos, e falaram: está morto. Não escapa, idiota, aventureiro. Mas Davi estava ali em nome de Deus, porque Deus é que estava à frente de Davi. Ele roda sua funda, lança a pedra, bate na testa do gigante, invencível, invencível. E o gigante desmorona. O seu problema é um gigante de 3 metros? Deus vai lhe dar a pedra para acertar entre os olhos desse gigante, para que ele, assim como Golias, caia ao chão. E Davi, depois de estar ali e de ser agraciado pelo rei, estar vivendo entre o rei, começou a ser perseguido por ele. E Saul queria matar Davi de qualquer maneira. E Davi esteve em situações de morte.
em várias situações, onde Saul estava próximo a pegá-lo, onde os seus próprios soldados se revoltaram contra ele para matá-lo. O que Davi fez? Saiu correndo desesperado, gritando, xingando, revoltado? Não, Davi orou. Davi orou, pediu a Deus. Milagrosamente, por várias vezes, Deus sustenta Davi e o coloca lá no trono. Ele foi ser rei dos judeus. Os problemas que Davi enfrentou, eu acho que nenhum de nós aqui enfrentamos na nossa vida. Mas Davi colocou nas mãos de Deus, e Deus age, e Deus soluciona aquele problema. Por isso, não devemos estar ansiosos. Mas tem uma coisa, Davi, em um momento onde ele já era rei de Israel, estava em guerra e ele não foi adiante de seu exército, como era o costume dos reis. Ele vai passear pelo seu palácio. E ao olhar para baixo, vê uma bela mulher. Davi não orou. Neste momento, Davi não ergueu os seus olhos a Deus. O pensamento de Davi não foi para Deus. O pensamento de Davi foi na cobiça do mundo. Betseba, que era muito bonita, atraente, estava tomando banho. Davi a cobiçou, assim como a gente cobiça as coisas do mundo. E, ao cobiçá-la, manteve relações com ela, ela engravida. Davi não procura Deus. Davi procura ao coração do homem para solucionar o problema. E o problema vai se multiplicando, vai somando, e Davi acaba por mandar seu general ao encontro da morte na batalha. Urias perdeu a vida, mesmo sendo fiel a Davi e a seus homens do exército, foi sacrificado. Davi não orou a Deus. Davi tentou resolver por si só. Pegue as Escrituras. Veja se Davi consultou a Deus ou pediu a Deus a solução. Não. Ele tomou a decisão de homem e causou o assassinato. Nós também, em grandes momentos, em vários momentos das nossas vidas, nós não olhamos para Deus. Nós fazemos o quê? Nós olhamos para as nossas capacidades, para as nossas estratégias, para o nosso querer, o nosso coração, e tomamos a decisão. E muitas vezes a gente faz com que o problema se multiplique, assim como aconteceu com Davi. Aquele pecado de Davi causou, aquele pecado da traição com Betseba, causou grandes problemas e ansiedade no coração de Davi. Naquele momento, ele estava tendo a paz de Deus? Não. Ele não estava tendo a paz de Deus. Porque ele não procurou a Deus. Se ele tivesse visto Betseba e tivesse cobiçado, mas ele viu que aquilo ali era um pecado,
tivesse orado a Deus para que Deus tirasse do coração dele aquela ambição que ele estava tendo, certamente ele viraria as costas, sairia daquele local e não teria causado tudo aquilo que ele causou. Porque quem ora a Deus e quem agradece a Deus pelo que Deus nos dá, ele encontra a paz. Mas que paz? Não é essa paz passageira que nós podemos ter, mas a paz de Deus. A paz de Deus. E essa paz de Deus, ela supera a lógica humana. Quem tem paz de Deus é incompreensível para o homem comum. Porque o homem comum acredita que ter paz é ter a conta bancária recheada, é ter saúde, é ter amigos, é poder ter festa para ir, roupas bonitas para vestir, carros de luxo. Isso é que é ter paz. Mas, para o cristão, a nossa paz é em qualquer circunstância. Seja em momentos bons, sejam em momentos ruins. Seja em momentos agradáveis, seja em momentos desagradáveis. Porque a nossa paz é Deus. Como exemplo, e claro, o máximo exemplo, Jesus Cristo, no Getsemane. Jesus Cristo estava com um problema gigantesco na hora que ele chega ali no Getsemane. Por quê? Ele sabia que ele ia ser entregue aos homens. Ele sabia que ia ser humilhado, esbofeteado, cuspido, torturado. Ele sabia que iam cravar uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele sabia que ia para uma cruz, onde o sufocamento mata a pessoa lentamente. E Jesus chega suando sangue. Jesus estava com um problema, sim, um problema maior que todos os nossos problemas aqui somados. O que Jesus faz? Ele ora a Deus. Ele ora, vai até seus discípulos, depois volta, ora novamente. E quando Jesus termina de orar, ele está calmo, ele levanta e ele está transformado, porque ele estava com a paz de Deus. E isso foi até a cruz. Percebam, ele não reclamou na cruz, não blasfemou, não xingou, não desejou mal àqueles que estavam ali prendendo ele com os pregos no madeiro. Pelo contrário, ele pediu para que Deus os perdoasse. Isso é paz de Deus. Ele vendo que estava com sede, ele pede água. O que os soldados romanos fazem? Pega uma esponja embebedada em vinagre e coloca na sua boca. E ele não reclama, não blasfema, não xinga, não diz maldizeres. Ele demonstrando a paz e vendo a morte chegando, ele entrega seu corpo ao Pai. É a paz de Deus que supera a qualquer lógica humana. O entendimento humano não é suficiente para compreender essa paz. Eu vi uma vez um vídeo de uma senhora no hospital com um câncer terminal. E a repórter foi algumas vezes fazendo entrevista com ela,
e ela já muito debilitada, já não conseguia levantar da cama, já estava nos seus últimos dias, e ela só dizia palavras de agradecimento, de confiança em Deus, palavras positivas, palavras bonitas, de fé, até a morte dela. Apesar daquela situação, daquela dificuldade com sua saúde, ela estava na paz de Deus. E essa paz nos traz Deus como um sentinela do nosso coração e do nosso pensamento. Porque nós precisamos disciplinar os nossos pensamentos para que nós possamos levar uma vida verdadeiramente cristã. Os nossos pensamentos, ao se desviar das verdades cristãs, nós devemos domá-lo e trazê-lo para o centro da nossa fé, orando a Deus. E no último versículo, Paulo mostra a importância da prática disso tudo que foi aprendido. Não basta você conhecer, adquirir o conhecimento, ter dentro do seu coração, que é o sentimento, e da sua mente, que é seu pensamento, mas não colocar em prática. E aí Paulo ensina os filipenses a fazer como ele fez, a agir, manter pensamentos verdadeiros, pensamentos esclarecedores, pensamentos puros, pensamentos justos. E para agir, falar em Deus, agir como cristão, manter-se na fé, é isso que faz com que nós vençamos os nossos problemas sem ter aquela ansiedade dominante e pecaminosa dentro do nosso coração. Então, encerrando, lembrar que devemos ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus vem com a leitura da palavra, vem com oração, e aí oração pode ser oração de petição, pode ser oração de agradecimento, pode ser oração de súplica, não importa, oração. Congregação, virmos congregar na casa de Deus, para que um irmão possa fortalecer o outro na caminhada que nós estamos juntos e manter nossa fé. E saber que Deus ouve nossas orações e age na nossa vida. Pode ter certeza que nós não ficaremos sem a devida resposta de Deus, no momento certo, na hora certa e da forma certa. Não do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu quero, mas na hora de Deus e da forma de Deus e na intensidade de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, queremos pedir, Senhor, para que o Senhor esteja diante de nós, cuidando de todos os nossos problemas, Senhor. Que nós possamos ser gratos a Ti, reconhecendo a Tua ação em nossas vidas. E, Senhor, ajude-nos a que nós nos desprendamos das verdades do mundo que nos enganam e que nos prendamos cada vez mais em Ti, que é a verdade, Senhor, que engrandece, a verdade que nos salva. Senhor, que nós possamos estar sempre vigilantes para que não entremos em caminhos errados, em pensamentos errados, sentimentos errados, mas que nós possamos sempre estar imitando a Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém.